E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje a gente está aqui com o Alan Ferk. Oi. Muito obrigada por ter aceitado vir. Estou muito feliz com a sua presença. Prazer. E eu estou muito feliz porque o nosso tema de hoje é um tema que eu amo, entendeu? Vamos falar de maquiagem, vamos falar de figurino, dos bastidores todos. Então eu estou muito contente, estou muito animada. Gente, pra quem não sabe, não acompanha aí esse Instagram começou por causa dele, entendeu? Ó. Porque ele foi meu professor de maquiagem. Gente, a gente se tocou hoje da data, em 2019. É verdade, tem muito tempo. Cara, passou uma pandemia no meio do nosso reencontro, entendeu? Só isso, básico. E foi muito legal aquela época, né? Eu curti muito fazer o curso, eu fiz o curso na L'Oréal, né? Sim. Quanto tempo era de curso, mais ou menos? 6 meses. 6 meses? Era lá, 2 vezes por semana, a gente ia lá, fazia altas maquiagens, eu adorava. Achava muito divertido. Mas sabe o que eu contei aqui pra galera? Do primeiro dia que eu levei meus materiais pro curso, que foi um dia memorável pra mim, assim. Eu lembro. Você lembra? Porque assim, né, tinha, não sei, umas 10 meninas na sala, mais ou menos, Por algo aí. assim. E aí tem um dia que ele pede pra você, tem umas primeiras aulas ali, tem um dia que ele fala pra você, tá bom, traz aí tudo que você tem, que eu vou dar uma analisada, falar onde você tem que investir, né, compra mais produto de pele, mais olho, não sei o quê. E eu não era uma pessoa que estava preparada para ser maquiadora. Eu era uma pessoa que estava preparada para me maquiar. E sempre gostei muito de maquiagem tipo, pessoal mesmo. Então, viajava muito, né? Morava parte fora, parte aqui e tal. Então, tinha oportunidade de ter produtos que só vendiam fora, não vendiam aqui e tal. E eu lembro que eu cheguei com as minhas coisas, assim, eu lembro de uma sensação, assim, na sala, tipo, olhando para as minhas coisas com aquela cara de... Isso existe? Meu Deus! A gente nunca viu essa paleta de perto antes. Sim. Mas eu tinha essa sensação, só que eu também tive uma sensação de que elas me odiavam naquele dia, assim. Tipo, o que essa garota tá fazendo aqui? Mas elas eram mais habilidosas do que eu. Eu falava, relaxa que vocês vão ganhar na habilidade. Mas acho que foi impressão sua, não foi não. Foi não, porque elas falavam muito bem de você, elas gostavam de você. Porque você era quietinha, né? Era mais na minha, ali no cantinho. Eu lembro que eu ficava até num cantinho da sala, Ficava assim. sempre à esquerda, lá no cantinho. Com as minhas coisinhas. Mas aí depois foi soltando também, a Long começou o curso, aí também elas começaram a pegar minhas coisas emprestadas. Sim. Eu via minha paleta tava rodando na sala e tal. Mas era muito legal. Mas como é que foi que a maquiagem entrou na sua vida? Eu costumo dizer que eu fui meio que jogado na maquiagem. Uhum. Né? Primeira vez que eu ouvi essa frase do Rafael Sena, que é um maquiador incrível, e eu me apropriei dessa frase, porque eu nunca pensei em ser maquiador. E é a maquiagem que paga as minhas contas hoje, por incrível que pareça. Sou figurinista, trabalho com figurino para teatro, crio visagismo, mas eu nunca pensei em ser maquiador. Desde moleque eu pintava quadro, eu desenhava. Tinha uma veia artística forte, Tinha, né? tava ali em algum lugar, mas não pensava, nunca, vou ser maquiador. Até porque maquiagem na minha infância e adolescência era ver batom, ver minha avó passando blush. Minha avó já tinha uma pegada meio vegana, que ela usava beterraba como batom. Olha. Com a mão sujinha, ela passava e batia Só o blush dela. aqui. A gente achava ela um pouco estranha, mas ela fazia isso. Eu lembro que minha avó fazia isso. E hoje super em alta, imagina. Super em alta. A vovó já era visionária já. Mas eu nunca pensei nisso, porque essa relação via as mulheres da família se maquiando, até porque o mercado de maquiagem nessa época não chegava nem perto do que ele é hoje. Com certeza. Então eu nunca pensei nisso. Então eu tenho primeiro uma história com a televisão. Tá. Né? Quando eu era um jovem garotinho de 17 para 18 anos, eu entrei na TV Globo para um projeto chamado, na época, acho que era Novos Talentos, coisa do tipo assim. E eles chamavam adolescentes, pessoas muito jovens, para aprender uma profissão. Uhum.
E eu lembro que quando eu fui focado para a fábrica de cenário. Eu falei, eu quero ir fazer cenário. O cenário me interessava muito. E quando eu cheguei lá, não tinha mais vaga para a fábrica de cenário. E aí a menina do RH falou para mim, olha, tem para o camarim, para ser camareiro. Você quer ser camareiro? É a única vaga que a gente tem disponível. Eu falei assim, camarim, camareiro, tem um hotel aqui. O que eu vou ficar fazendo, meus amores? Foi engraçado que eu perguntei para ela, tem um hotel aqui? Ela, não, o camareiro cuida do camarim, ele cuida do artista, ajuda o artista a se vestir, cuida das roupas do artista, arruma as araras de roupa, passa roupa. Tá, já tô aqui. Não sabia muito. Meio de entrar em alguma coisa. Mas eu não sabia muito bem onde eu estava me enfiando. Tá. Eu não tinha muita ideia onde eu estava me enfiando. E aí, beleza, entrei, comecei a fazer o tal estágio. A Globo pagava 2 passagens pra gente, mais alimentação, e em troca disso você vai aprender uma profissão. E ali, naquele meio, eu comecei a ver todo esse rolê de maquiagem. Porque a sala de maquiagem e de figurino é do lado uma da outra. Mas ainda assim não foi o suficiente para me despertar para coisa. Globo Projac? Projac, essa época Rio de Janeiro. E aí eu fui trabalhando naquele meio, convivendo com aquilo ali, aprendendo umas coisas de ver, vendo alguns produtos na minha frente todo dia, até porque quando a gente fazia gravação externa, eu estava dentro de um ônibus camarim e a parte de maquiagem na frente do ônibus e o figurino no fundo. Eu ficava sentado vendo eles montando a atriz, enquanto esperava para depois vesti-la. Então, nesse meio tempo, eu fui meio que aprendendo as coisas assim, de ver. Mas sem querer aprender. Osmose. Exatamente. A coisa foi entrando, sabe? E com a costura foi a mesma coisa. Eu cresci no pé da máquina de costura com a minha avó fazendo roupa. E também quando cheguei na televisão, coisas que eu aprendi com a minha avó, vendo a minha avó fazendo, quando eu vi eu estava ali fazendo. Já vi, sei como faz uma bainha. Sei como aperta uma coisa, que embora tenha o setor de costura definido e tal, enfim. Então, nesse meio tempo, eu estava meio que ali na televisão, saí da Globo, aprendi a profissão, né? É engraçado ver agora que tá passando Mulheres Apaixonadas, foi minha primeira novela. Que legal. Tá passando Não Vale a Pena Ver de Novo, literalmente minha primeira novela, com contrato assinado, já recebendo salário, que depois que acabou o estágio, eles chamaram a gente para ser contratado. E aí dali eu saí, fui para Record, fiquei 3 anos e meio na Record mais ou menos, na Globo foi uns 6 anos e meio eu acho. E na Record foi quando eu comecei a ter um primeiro contato com maquiagem, quando eu fiz uma novela chamada Caminhos do Coração, que era uma novela que tinha os mutantes. Record. Tá tudo certo, gente. Tudo vamos certo, lá. Mas tinha um circo na novela. E eu sempre fui apaixonado por circo. E naquela época o Cirque du Soleil estava começando a vir para o Brasil. Sim. E aí eu lembro da primeira vez de ver o circo, eu falei assim, eu quero fazer isso. Eu não sei o que é, mas eu quero trabalhar com essa galera. Eu quero entrar nesse meio, né? E aquela galera vinda do Canadá, aquela coisa muito grandiosa. E paralelo a isso, a Record fazendo uma novela também com o circo. E ali eu comecei a ver as maquiagens artísticas acontecendo. Não tive o contato de fazer. Eu produzia, trabalhava na produção de figurino, mas acompanhava o processo. Ali eu tive a primeira vontade de mexer com maquiagem. Foi quando teve esse paralelo de Cirque du Soleil e Record com essa coisa. Daí, depois desses 3 anos e meio, eu saí da televisão e comecei a trabalhar com teatro e com grupos de dança. No Rio de Janeiro. Ainda na vibe... Não na vibe maquiagem ainda. Não. Primeiro figurino. E aí eu conheci um coreógrafo no Rio de Janeiro, o Igor Lopes, que ele é até hoje coreógrafo de uma companhia chamada Dimensões, que fica na minha cidade, lá no Rio, em São Gonçalo. E ele me chamou para fazer figurino. E paralelo a isso, a pessoa que fazia maquiagem no grupo, eu acho, saiu e ele falou, a gente precisa a gente vai montar um espetáculo e a gente precisa que você monte não só o figurino, mas a maquiagem. Eu falei, Olinda, eu desenho, eu pinto o quadro, não gente. Eu não sei. Amor, o quadro é reto, sabe? É exatamente. Diferente, entendeu? Não, tá aqui a maleta de maquiagem. Era aquela maleta plástica, as maquiagens tudo quebrada do Paraguai.
mercado Aqueles pancake. não tinha, quem dera tivesse um pancake, não tinha, era uma sombra muito ruim, uns pincéis da Tigre, não era pincel de maquiagem, hoje a gente tem uma infinidade de pincéis de O maquiagem. mundo da maquiagem hoje é um absurdo, né? Eu respirei, olhei para aquilo, falei, eu não sei por onde começar, não tenho ideia do que eu tô fazendo aqui, não tenho ideia. Eu falei, aí lembrei dos maquiadores da Record, lembrei do Ivan, que hoje trabalha na televisão em Portugal. Liguei pro Ivan, falei, Ivan, como é que a gente faz isso? Porque aonde eles me ganharam, né, que eu esqueci dessa parte, porque a estética do que ele queria era muito Cirque du Soleil. E ele me ganhou ali. Aí você falou, eu vou fazer esse Vou negócio. vou fazer. E aí, a hora que o Ivan me passou todos os materiais que eles usavam, quando o Ivan me passou, olha, isso aqui você vai comprar com fulano de tal, porque não tinha como comprar maquiagem importada pela internet. Sim. A gente tinha os traficantes de maquiagem. Era a galera que vinha fora. E na Globo também era assim. Eu lembro de ter as sacoleiras de maquiagem chegando, vendendo para os maquiadores. Quem tinha aquela paleta de Supracolo da Creolan era rei. Sim. E era tipo assim, era uma loucura aquilo. Então eu lembro de ter uma lista muito cara e eu perguntar para ele, então, tem um genérico? Tem uma coisa no Brasil? E aí ele me falou de Catarina Hill. Olha, a Catarina Hill é uma marca que tem umas coisas bem incríveis, bem legais, mas que não é a mesma coisa que a gente usa. Mas você vai conseguir o mesmo resultado. E sempre foi uma marca muito boa. E eu até, quando eu fui mexer a primeira vez com a marca, eu falei assim, nossa, que legal, uma marca brasileira com muita qualidade. E ali eu comecei a ser introduzido na maquiagem pela maquiagem artística. Fui fazer a tal maquiagem. Que não é o caminho normal, né? Fizemos o tal do show, a apresentação. No final, a maquiagem dele estava misturada com figurino. Porque derreteu daqui até aqui. Não tinha eu não tinha informação, e eu acredito que na época também a gente não tinha produtos de preparação de pele. Imagina, maquiar bailarino, eu falo muito para os meus alunos, você quer botar sua maquiagem à prova? Maquie bailarino. A marca X está dizendo que o batom não mancha, põe na boca de um bailarino. Se voltar inteiro, é verdade. É verdade, porque o bailarino passa a mão no rosto, ele faz rolamento no chão, é uma loucura. Eu tinha que entender também como aquelas texturas funcionavam, e aquilo virou uma loucura na minha cabeça, porque a cada um ano o Cirque du Soleil estava vindo para o Brasil, eu comecei a consumir muito material do Cirque du Soleil, e na época da novela, eu lembro que a gente fez... precisávamos de artistas de circo na novela. E aí a produção da novela foi na Escola Nacional de Circo, trouxe artistas brasileiros para fazer as cenas, e eu fiquei muito amigo dessa galera. Na época do falecido Orkut, tínhamos nossas comunidades, a gente tava ali, conversava na comunidade, mandava um depoimento pro Não Aceita, né? Só Dedê com scrap. Exatamente. Você que não pegou o Orkut, você não sabe do que a gente tá falando. Enfim. E aí eu lembro de começar a fazer contato com muitos artistas de circo por essa galera da Escola Nacional de Circo, e o que me introduziu com algumas pessoas do Cirque du Soleil. Então, nesse meio tempo, eu conheci gente da Áustria, eu conheci gente dos Estados Unidos, da França. Uma galera do circo que estava todo mundo ali. E eu comecei a fazer meus albinhos abertos com as maquiagens, que ainda bem que esse Orkut não existe mais. Tava tudo lá. Mas eu queria muito resgatar aquelas fotos, porque aquilo foi muito meu começo. Né? E tá tudo lá no falecido Orkut. Era pra ter salvo aquilo. Eu lembro quando teve um negócio aí que, tipo assim, o Orkut vai morrer mesmo. Entrem e recuperem suas coisas. Eu não tinha mais ideia da minha senha, eu também não. De nada, mas eu queria muito ter recuperado. Eu também não. E aí eu lembro que ali alguns artistas brasileiros começavam a comentar, e uns começavam a mostrar o trabalho um para os outros. Olha o que esse menino está fazendo no Brasil. E dessa companhia do Dimensões, eu conheci a Mariana, que ela foi para a Alemanha para fazer o Rei Leão na Alemanha. E aí eu lembro que a Mariana, ela falou para mim assim, você tem tudo para ser um bom maquiador. Você é muito bom. Você desenha bem. E aí, numa dessas idas e vindas dela da Alemanha para o Brasil, ela me trouxe o kit de pincéis que ela usava no Rei Leão, ela trouxe várias maquiagens que ela usava no Rei Leão, que ela não estava mais usando, e ela falou, tá aqui, ó,
pega pra você porque eu mudei meu Vai plot. brincar. Eu não tô mais usando essas maquiagens e tá aqui. Aí veio os pincéis em amarelo, escrito Rei Leão em alemão. E eu fiquei super feliz. Fino. Foi literalmente meu primeiro kit de maquiagem, foi a Mariana que me deu. E aí passou, né? Eu comecei a estudar muito a respeito daquilo, fui a entender como a maquiagem funcionava, por que ela estava derretendo, o que estava faltando. A gente não tinha muitos recursos na época, mas a coisa foi saindo, até aparecer minha primeira noiva, que também era do grupo de teatro, era do grupo de dança. Chegou lá e falou, vou casar, me maquia. Eu falei, linda, eu faço maquiagem de palhaço. Eu faço Você vai maquiagem casar no artística. circo? E ela, não, eu quero que você faça porque você vai me entender, porque eu vou casar de preto. E era, por isso que eu falo, eu tinha que salvar essas coisas do Orkut, porque tava lá. E eu lembro que ela casou de preto, era uma Mortícia Adams, era uma coisa, sabe, Mais artística ainda. muito. E ela casou numa igreja católica no centro do Rio de Janeiro, o padre quase não fez o casamento. Um decote que ia até a Patagônia. Ela casou Máximo. literalmente de preto, com o olho preto, a boca vinho. E eu tava na minha praia ainda, né? Só que, voltando pro assunto lá do Orkut, eu fiz contato com esses artistas. E aí, nessa época, a gente também tinha o tal do MSN. Olha, babado. Esse aí também era babado, gente. Tinha um negócio muito legal que era chamar a atenção. Vibrava a tela. Tremia a tela, é verdade. E eu conheci um artista austríaco, o Carlo. E o Carlo, ele falava um pouco de português, porque o Carlo namorou um brasileiro. E ele falava pra mim assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te chamar no MSN quando eu estiver me maquiando pro show. Porque na época ele fazia um espetáculo chamado Alegria, e o Alegria já tinha vindo pro Brasil. E ele falou, vou te ajudar. E aí, nesse meio tempo, você foi vendo ali. ele me chamou com um português muito difícil, com zero inglês, e ele começou a mostrar pra mim tudo o que ele fazia e como era o processo da maquiagem. Porque também não tinha YouTube, com tutorial, não tinha nada disso. Eu fui pelas berolas, literalmente. Eu fui, tipo assim, no nível hard. Raiz, né? Raiz, pra ter conhecimento. E aí eu comecei a perguntar para os amigos, comecei nessa brincadeira. Por isso que eu falo que eu fui jogado na maquiagem. Porque não foi uma coisa que eu sonhei. Eu fui pego por uma arte de circo que me despertou por causa de cores, por causa da textura, do esfumado, arte, né? que me lembrava das minhas aulas de arte, que me lembrava dos quadros que eu pintava. Então alguma coisa estava ali, sabe? Então eu comecei na maquiagem desse jeito. E aí a minha primeira social foi uma noiva vestida de preto por causa disso. E aí depois dali começou, olha, vou para um casamento, você me maquia? Vou não sei o quê. E aí começou aquele desespero de eu ter que ter... Sair um pouquinho do mundo artístico, né? Um pouquinho não, né? Sempre coexistiram, sempre, porque eu nunca abandonei o teatro. Sim. E nesse meio tempo eu me vi numa saia justa. Porque, gente, eu sou uma fraude. As pessoas estão acreditando em mim. A síndrome do impostor bateu com força. E as pessoas estão acreditando que eu sei fazer isso. E eu não sei. Eu tô indo na osmose aqui, galera. E assim, eu tava indo muito no tato, como tudo na minha vida. E eu disse, beleza, estão acreditando? Alguém um dia vai descobrir que eu sou uma fraude. E aí foi muito louco. Não, e todo mundo adorava. Ai, o Alan fez minha maquiagem de noiva. Tem umas amigas que eu olho fotos delas de anos atrás e falo, meu Deus, como você destruí a vida dela. Tá no seu álbum. E elas amam, sabe? Então, mas sempre assim, né? Eu lembro que já em 2008 para 2009, foi quando eu vim para São Paulo, a convite de um diretor de teatro, o Kaique Oliveira, que ele é diretor da CNC, que é um teatro que é uma companhia que eu trabalho com eles até hoje. Eles têm um projeto social incrível em Angola, na Índia, em Juazeiro do Norte, eles alfabetizam crianças. É um projeto muito incrível, chamado Aldeia Nissi. Vale muito a pena. É um projeto apoiado por Xuxa, Bruna Marquezine, Priscila Alcântara. Tem uma galera que apoia muito o projeto deles, e é muito lindo o projeto deles. E nesse meio tempo, o Kaique me convidou para vir para São Paulo para produzir o figurino e criar a maquiagem de uma das peças deles. E eu ainda
com a síndrome de impostor. Eu falei, gente, estão realmente, que eu conheci ele num evento aqui em São Paulo, esse cara tá acreditando em mim. E aí, paralelo a isso, eles fazem um evento todo ano para artistas chamado Encontrarte, que vem gente do Brasil todo para São Paulo, para ter aula de teatro em várias esferas. Aí você vai ficar com um curso de maquiagem. Foi aí que eu comecei a dar aula. Para artistas, para atores, aprender a se maquiar. Isso que você faz aí, ensina isso aí que você faz. E de repente ganhei uma outra camada, né? O professor. O professor. E aí, tá, o que eu vou ensinar? Vou ensinar uma maquiagem que eu faço pro show X. Tá, gente, essa maquiagem, essa pele eu faço assim, 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 eu uso esse material. Já dando um plus pra galera. De que, ó, isso daqui que vocês estão aprendendo, eu tive que buscar... De muito... essa informação de como esfumar o clau, como selar. Não tem isso na internet. Sim. E eu lembro que a Catarina Hill tinha cursos, porque eu comecei a dar muitas aulas nesses eventos, eu comecei a criar muitos figurinos, muitos visagismos para as peças deles, e aí a galera ia para a Catarina Hill para falar, meu professor, o Alan, mandou vir aqui comprar coisa. Meu professor, Alan, mandou vir aqui comprar coisa. E aí meu nome começou a ficar falado lá. Sim. E aí, num desses eventos, eu já não lembro se foi em 2010, 2011, não lembro mais em que ano foi, eu já começava a ir na Catarina Hill comprar material para os meus alunos para eles fazerem aula. Eles já faziam encomenda comigo e tal, fazia esse favorzinho para eles. Não tinha nem ideia de vender maquiagem, nada disso. Eu só ia lá, eles depositavam o dinheiro para mim, eu comprava, pegava, vamos fazer aula? Vamos, montava os kits deles. E aí eu lembro que uma das vendedoras estava no balcão, ela falou para mim assim, você revende maquiagem? Porque eu estava comprando muita maquiagem. Só pra você ter ideia, minhas turmas no Encontrarte tinham mais de 50 pessoas. Nossa, e todo mundo encomendando maquiagem. Era uma compra de lojista. E eu falei assim, não, eu sou professor, tô dando aula num evento. Ela, você que é o Alan Ferk? Aí eu, sou eu. Peraí que tem uma pessoa que quer te conhecer. E eu fiquei assustado. E veio a dona da Catarina Hill, a dona Olga. Ela veio, eu queria tanto te conhecer, porque eu sempre ouço falar de você. E eu falei pra ela assim, ouve? As pessoas vêm aqui comprar coisa. E, o Alan, meu professor, mandou comprar. Eu pensei que fosse um Alan do Rio de Janeiro, que a gente conhece. Eu liguei pra ele pra perguntar. Ele, não tô dando aula em São Paulo. E aí agora você apareceu aqui. E me fala, qual é a sua formação? Eu falei assim, a vida. O mundo. A vida. E aí ela pra mim, não, eu quero entender como é que funciona isso, porque vem muita gente aqui. Eu preciso te agradecer. E aí eu falei pra ela assim, não, fica tranquila, não, você já fez algum curso nosso? Eu falei, não. Aí ela, então vou te dar um curso de presente. E aí eu fiz meu primeiro curso, e foi um curso profissionalizante, e aí foi muito legal, porque ali eu tive contato com informações de verdade, eu tive minha primeira professora, que foi a Jaque Rabelo. A Jaque foi, de longe, bem diferente de mim, do que eu fui com você. A Jaque era super exigente, tipo, apaga e faz de novo. Não foi isso que eu ensinei. Mas foi essa pessoa que me formou. E aí foi muito legal, porque aí nesse meio tempo eu comecei a ter contato com a maquiagem profissional da época. Eu tenho esse certificado até hoje, desse curso. E foi muito legal, porque dali eu falei assim, eu não sou mais uma fraude. Agora tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho um diploma. Posso enquadrar e pôr na parede. Eu não sou mais uma fraude. Agora eu tenho um curso. Eu sou formado pela Catarina Hill. E foi um curso bem difícil de fazer, que eu entrava lá 9 da manhã e saía 5 da tarde. Acho que foi 1 mês, 2 meses, não lembro agora, mais ou menos, foi um tempo. E eu tinha que me deslocar, ir para a Praça da Árvore. Era uma loucura. E nessa época, eu estava morando no interior. Eu estava morando em Ibiúna. Então, nossa, rolê. Era um rolezaço para poder chegar na Praça da Árvore todo dia. Era uma loucura. Mas valeu super a pena. E aí dali também, com convívio com muitos artistas e com texturas muito diferentes de arte, eu pude desenvolver a maquiagem. E maquiagem e figurino, para mim, andam muito junto. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Né? Quando geralmente eu vejo num projeto que o maquiador, o visagista é um e o figurinista é outro,
eles precisam falar muito a mesma língua. Porque senão um vai querer fazer muito uma coisa e o outro vai querer fazer muito outra coisa e não dá certo. Eu ainda não tive essa honra de trabalhar com outro profissional. Geralmente eu faço toda essa parte. Contrato pessoas para fazerem o visagismo, para executarem, mas geralmente eu acabo criando ele. Mas tudo isso veio às custas de muita tentativa, erro e depois acerto. Sim. Né? Isso, erro, na minha opinião, porque assim, eu me cobro muito. E tem pessoas que falam, esse trabalho tá muito lindo. E é claro que com o passar dos anos você vai refinando o seu trabalho. Então você percebe, nesse traço não era para estar desse jeito. Né? Eu tô hoje como maquiador no musical do Rei Leão e a galera que trabalha comigo fala, você é muito metódico. Tem uma das meninas que trabalha, você é muito metódico, você separa os pincéis, você fica esfumando. Nossa, uma coisa que sabe não... que é isso, né? Foi cria dele. Faço isso até hoje, gente. Porque hoje, como eu não maquio pra fora e tal, né? Sim. E eu acabei ficando muito mais no lado artístico também, por eu ter uma veia artística dentro de mim que já vinha do desenho e etc e tal. Então, quando que eu maquio? Eu maquio no carnaval e no Halloween. Eu também. Halloween, minha agenda bomba. E aí, eu fiz ano passado, e vou fazer esse de novo, tô acabando de comunicar aqui, as pessoas vão ficar loucas quando ouvirem isso. Vou fazer 31 maquiagens diferentes no mês de outubro. Uau, em você? Em mim mesma. Meu Deus. Haja criatividade, né? Porque os machucados já não tem mais aonde botar. Não tem mais sangue falso que resolva. Exatamente. Tal, né? Mas fica assim, eu maquio no meu closet, que minha penteadeira fica lá. Fica todos os pincéis de olho estão aqui, os de pele estão aqui, os de zeta aqui, tá tudo... Daquele jeitinho que o professor ensinou. Termina, tem que limpar tudo. Vai lá, sim, eu tenho... E é engraçado que eu tenho essa rotina mesmo no teatro, né? Porque lá no Rei Leão, ele é um musical muito gostoso de fazer, né? Mas muito difícil ao mesmo tempo. Porque eu pensei que eu fosse chegar lá, a gente chega 2 horas antes do show, vamos maquiar os artistas, eu vou ficar lá... Quantos artistas você maquia? Não você só, né? Sua equipe. Somos em 7 maquiadores. E, se eu não me engano, o elenco deve ter em torno de umas 50 pessoas por aí. Todo mundo maquia, todo mundo. Eu acho que deve ser... Eu posso estar bem errado na quantidade de pessoas no elenco. É muita gente. Todos maquiados. Todos maquiados, todos. E a gente... Não tem teatro sem maquiagem, né? Não. Musical desse ainda mais sendo algo tão lúdico igual o Rei Leão, né? A Julie Taymor, que é a criadora do show, ela foi muito genial na criação dos puppets, do figurino, né? As máscaras, ela tem muitas linguagens diferentes no show. Tem um teatro de máscara, tem um teatro de sombra, tem muitas, muito incrível, tem muitas linguagens diferentes no show e tudo conversa com tudo. Tudo é feito para conversar com tudo. Nada destoa de nada. Então, cada maquiador tem um plot para ser feito, tem um track, né, para ser feito. No meu, por exemplo, eu sou responsável pelas maquiagens do Zazu e do Timão. Né, tava falando da minha amiga Mariana, que me deu os pincéis lá atrás, anos depois eu começo a fazer o Rei Leão. Eu até escrevi para ela falando isso. E eu tenho 40 minutos para fazer o Zazu. O Zazu, ele chega para mim depois do aquecimento corporal e vocal deles, senta na minha cadeira e aí a gente faço a maquiagem dele, aí tem que botar peruca, chapéu, o microfone já fica agarrado no chapéu dele, cola a peruquinha, depois da maquiagem feita, libero ele, próximo. 40 minutos. 40 minutos. E aí eu tenho que fazer aquele esfumado todo, aquela loucura. E aí eu tenho 2 atores que ficam dentro de um rinoceronte. Eu preciso maquiar eles. E aí eu faço a maquiagem dos 2 rinocerontes. E aí depois eu tenho um pássaro solista. E aí isso tudo pro opening do show, que é o ciclo da vida. E aí eu faço o pássaro solista, subo pra coxia pra fazer 3 zebras. Isso, o sinal já tá tocando, a plateia tá esperando pra começar. E você tá ali maquiando uma zebra. Tô ali maquiando uma zebra. É isso, gente. É uma loucura. E aí eu termino de fazer as zebras, começa o ciclo da vida,
eu desço pra começar a maquiar o Timão. E aí acaba... Eu tô chocada, porque na minha ideia de musical, todo mundo ficava pronto antes. Não no Rei Leão. Não no Rei Leão. E aí é uma loucura, porque eu tenho que descer, começo a fazer o Timão e tá cantando o ciclo da vida. Eu tô Mas o Timão maquiando. vai entrar a qualquer momento. Ele entra só no final do primeiro ato. E aí eu tô maquiando o Timão e acaba o ciclo da vida, eu subo correndo pra tirar os chapéus das zebras, colocar na estante. Acabou a zebra. Desço, continuo fazendo o Timão, e aí tem um momento do musical que o Mufasa, quando ele termina de mostrar o reino pro Simba, eu tenho que subir pra maquiar as bailarinas de leoas, pra cena da caçada das leoas. Sim. Eu tô sempre abandonando o Timão. O Timão tá lá sentado esperando. Ele vai ficando verde, porque o ator que faz o Timão, ele é um arbusto. Porque é o boneco que tem que aparecer, né? O puppet tem que aparecer. E aí eu faço as leoas, desço correndo e continuo no Timão. Quando acaba a música do Scar, ele tem que estar pronto, com peruca na cabeça, porque ele tem que subir pra montar o puppet. Ok. E aí, depois que eu entrego ele, o que eu faço? Volto pra perucaria pra limpar pincel. E aí a gente começa, eu vou limpando o pincel, e aí quando acaba o Hakuna Matata, temos 15 minutos de intervalo. Nesses 15 minutos eu tenho que retocar a maquiagem do Zazu. Porque deu uma suada, deu uma suada, tem uma cena em que o puppet dele, o boneco dele, agarra no pescoço dele, tem maquiagem na orelha, no pescoço, eu tenho que dar uma retocada na maquiagem. Às vezes cai, às vezes não cai, é muito relativo. Depende muito do dia. E são 3 atores que fazem o Zazu. E são 3 atores com texturas de pele muito diferentes. Peraí, 3 atores no mesmo dia? Não. Ah, não. Eu vou falar, peraí. Não, em dias diferentes. Às vezes, por um espetáculo. Às vezes no mesmo dia eu posso ter 2 atores diferentes se acontecerem... porque pode ter situações diferentes. Esses dias, por exemplo, o ator que faz o Pumba, ele machucou o pé durante o Hakuna Matata. Então a gente teve... Então, o puppet do Pumba é muito grande. Sim. Então a gente precisou montar o walking cover muito rápido, nos 15 minutos. Botar aquela peruca gigante, maquiagem, montar ele para ele já entrar no segundo ato. Nossa, tô chocada. E aí, às vezes, e fica sempre tem um cover ali. De todos os... De todos. Não exatamente de todos. Porque existem os swings, né, do ensemble, e tem os covers que ficam esperando para, se der algum BO, eles entrarem. E a equipe de figurino, de maquiagem, a gente tem que estar pronto na hora. Tipo, o pé machucou, vai trocar tudo. Esses dias, por exemplo, aconteceu um acidente que uma das atrizes que faz a Nala, a máscara do Simba machucou a boca dela. E aí baixou a cortina, a gente teve 12 minutos para montar uma Nala. Uma nova Nala. Uma nova Nala. 12 minutos. E é uma loucura, é uma correria. E a gente tem que estar pronto para isso. Tá. Não vai ficar maquiagem perfeita, igual, bonitinha, mas a gente entrega o que é importante. Tem uma Nala ali, né? Tem uma Nala ali pronta, esperando. Então a gente tem atores com texturas de pele muito diferentes, né? O musical tem maquiagens formuladas para o musical de uma marca específica americana. Acho que a marca é americana, se eu não me engano, não tenho certeza. E aí a gente tem maquiagem que é à base de água, tem maquiagem que é à base de óleo, que algumas vão conversar com determinados tipos de pele, outras não. E a gente tem marcas populares no mercado, tipo MAC, Make Up Forever, Criolan, que a gente mistura naquele balaio todo ali. Mas, em geral, a maquiagem deles, de alguns personagens, é em torno de 30, 40 minutos. E é uma loucura, porque a gente não para no musical. A gente não para, porque eu pensei... São quanto tempo de musical? Eu acho que é quase 3 horas, se eu não me engano, por aí. E rolam 2 por dia? Só sábado e domingo. Tá. Só sábado e domingo. De quarta a sexta é só uma sessão. Só sábado e domingo que a gente tem 2. Que é uma loucura. Imagina. Uma loucura. E é uma loucura, no início eu pensei assim, eu não vou dar conta. É muito insano isso aqui. Tá, e você, antes de começar o musical, né? Quando anunciam que o musical vai vir pro Brasil, blá blá blá, vão contratar a equipe do musical. Sim. Aí beleza, aí você vai lá, você é contratado. Sim. Pra criar a maquiagem do musical.
E aí depois você vai lá e contrata a equipe que vai trabalhar com você. No meu caso, eu não sou o chefe de visagismo do Rei Leão. Tá. Eu faço parte da equipe. Existe uma pessoa, que é a Adriana, que é responsável da equipe de visagismo. Um belo dia, porque esse meio é um meio que você vai trabalhando, você vai conhecendo pessoas, uma vai indicando a outra, e teve um ator que me indicou. Uhum. E chegou para ele que estavam precisando de maquiadores que entendessem de maquiagem artística, de maquiagem étnica e tal. E ele falou: Alan, você quer que eu te indique? Óbvio, é o Rei Leão. Até porque uma curiosidade sua, que eu lembro das aulas e tal, você é alucinada por musical, né? Eu gosto muito de musical. Teatro em geral, né? Sim. Teatro em geral. Tem algum queridinho, assim, da sua vida? Eu tenho alguns. Porque eu tenho, tipo assim, que moram em. Porque musical pra mim é tipo gênero de filme. Ok. Eu tenho, assim, o meu romance favorito, Tá. meu drama favorito. Mas eu tenho alguns, assim. Eu amo A Cor Púrpura, o Wicked, não só pela história, mas pelo figurino. O Wicked deve ser uma loucura também, né? Wicked tenho muita vontade de fazer o Wicked. É muito maravilhoso aquilo. Muito maravilhoso. Assim, é uma história muito necessária e o visual do espetáculo é muito incrível. Uhum. O Rei Leão. Inclusive, eu tenho uma história muito louca com o Rei Leão, porque o Rei Leão foi meu primeiro filme de cinema. E eu lembro que eu estava lá assistindo aquilo. Eu já desenhava, eu pintava, ampliava os desenhos do Rei Leão. E aí Então já veio todo... Não, tem uma coisa muito especial aí por detrás, sabe? Então, no início, quando eu entrei, a equipe, né, a T4F, que está produzindo aqui no Brasil, quando eles me chamaram, veio a Ashley, que ela é assistente do criador das maquiagens do musical, para treinar a gente. Tá. Pra Então quem as maquiagens já vieram prontas. Já. É um musical enlatado. A gente reproduz tudo que está na Broadway. Tem que fazer exatamente igual. Para quem quiser conhecer a Ashley ela tá em uma das temporadas do Glow Up. Gente, lançou uma hoje. Lançou uma hoje? Lançou a quinta hoje. Eu tô louca pra isso aqui eu acabar pra eu assistir. Eu não tô sabendo. Já vou maratonar hoje. Eu também. E foi muito legal, porque antes de eu imaginar em fazer o Rei Leão, de estar maquiando no Rei Leão, eu tava ali assistindo o Glow Up. E eu comecei, legal, né? eu comecei a assistir, comecei a seguir a Ashley. Ela que é a designer global de maquiagem do Rei Leão, ela que cuida das maquiagens do Rei Leão. É na temporada da Ofélia, se eu não me engano, é a terceira temporada, eu acho. A terceira, Ofélia? Não tenho certeza. Não lembro. Você sabe quem é a Ofélia, né? Sei. Aquela A chinesa. gente pode confirmar que se é a terceira, a gente vai botar qual temporada é. E tem o episódio do Rei Leão, e a Ashley aparece lá falando do conceito da maquiagem, por que a maquiagem é daquele jeito, e ela desafia os participantes a reproduzirem a maquiagem só olhando a foto com o material na frente deles. E esse foi meu teste, foi um glow up. Foi exatamente assim. Ela chegou na perucaria do Teatro Renault. Deu uma imagem e falou, faz. Ela falou pra gente, olha, tá aqui. Ela passava de bancada em bancada e falava, você vai fazer Scar, você vai fazer Simba, você vai fazer não sei o quê. E ela pra mim, ela falou, você vai fazer os azul. E aí eu olhei assim, tá, beleza. E aí eu maquiei um outro maquiador de Zazu e esse outro maquiador me maquiou de Rafiki. E aí ela, beleza, entramos em contato. E aquele famoso entramos em contato, né? Você fala, será? Será? Será que eu fui bem nessa brincadeira? Mas foi muito legal porque eu de repente estava diante de mim uma pessoa que eu só vi pela tela de um reality show que eu amo, que é o Glow Up. Uhum. E anos depois ela levou, um pouco depois ela levou a Ofélia para fazer o Rei Leão na Coreia. Que legal. Foi muito legal, que aí depois eu encontrei no meio das coisas, porque o nosso Rei Leão veio todo da Coreia. E aí eu encontrei o borrifador da Ofélia. Com o nome da Ofélia, eu falei, Sabe meu. que no seu curso tinha o módulo de vilões, né? Sim. E o meu vilão foi o Scar. Foi o Scar, é verdade. O meu vilão foi o Scar. Da maquiagem artística. E eu lembro que você falava pra mim, esse seu rosto é tão fofinho que você parece um gato fofo, você não parece o Scar. Exatamente, não parecia o Scar, não parecia. E foi muito legal, porque de repente eu me vi ali num glow up, eu me vi tendo que reproduzir algo sem uma explicação. E aí depois que foi tudo bem, assim, eu gostei muito do resultado do trabalho, sei lá, 2 meses depois eles entraram em contato e falaram, olha, você entrou.
E aí foi quando a Ashley voltou pro Brasil e ela foi ensinando pra gente o passo a passo de cada maquiagem, explicando literalmente o sentido de cada maquiagem. E aí foi muito legal, porque eu fui tendo esse contato com um outro tipo de maquiagem, um outro estilo de maquiagem. E o mais legal foi ela dizer assim pra gente, olha, cada maquiador vai fazer de um jeito. O importante é chegar nesse resultado. Porque você vai ter a sua forma de esfumar, você vai ter a sua forma de escolher o seu pincel, a forma como você acha melhor fazer isso. Mas tem que chegar aqui. Chega aqui, né? Esse é o final. Exatamente. E aí... Mas isso eu acho também um pouco de maquiagem no modo geral, né? Sim, sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se vou maquiar um olho mais bem feito, eu sempre começo pelo olho. Sim. Tem muita gente que prefere começar pela pele, enfim. Sim. Eu sou da turma de começar pelo olho também, porque eu odeio... Eu adoro limpar aqui embaixo. Eu odeio ter que corrigir sujeira de maquiagem, enfim. Eu tenho... Com o passar do tempo, você vai criando os seus sistemas, o que funciona pra você, o que não funciona pra você. Né? Lá no Rei Leão, a gente tem... Eu preciso pensar rápido, porque é teatro, é vivo. Tá tudo que o Pumba vai entrar, gente. Exatamente. Tá tudo Hakuna Matata tá acontecendo. Tá tudo acontecendo muito, sabe? Muito rápido. E hoje tá muito mais orgânico, mas é um processo em que eu não posso demorar na maquiagem de personagem nenhum, porque vai virando efeito dominó. Porque a hora que eu termino, por exemplo, de fazer os azul, eu posso ter o meu jeito de fazer os azul, mas eu tenho que entregar em 40 minutos. Porque logo depois o ator tá marcado para chegar para eu fazê-lo. Ele vai ficando na porta. Vai virando uma fila do INSS. É isso. Porque, tipo, na hora que tá marcado pro show começar, ele tem que começar. E do jeito que foi criado pela Disney. Então eles teatro, são... né? Com o horário marcado de teatro, né? Os 3 toques. Exatamente, exatamente. Então, assim, pra gente, eu já tô acostumado com teatro há muito tempo. Isso pra mim não foi uma surpresa de jeito nenhum. Só a forma do trabalho, né? Que era diferente. Mas essa curiosidade de bastidores, pra mim também foi muito divertido, porque, assim, eu tem que conversar com setores diferentes. Tem coisas que é responsabilidade do figurino, tem coisas que é responsabilidade do puppet, tem coisas que é responsabilidade da perucaria barra maquiagem. E aí esses 3 setores se encontram. Sim. E que vai interagir com o cenário, com a luz, com a dança. E aí todo mundo tem que estar conversando. Conversa. Casamento perfeito. A forma, por exemplo, que a gente decide como remover a maquiagem do artista, porque de leoa, sei lá, ela vira uma folha. Entende? De repente, ela não é mais uma leoa. Daqui a pouco ela é um outro bicho. Dependendo do produto que você passar ali, vai mudar a aderência da próxima maquiagem, Exatamente, etc. exatamente. E tudo isso é pensado. Tudo isso é pensado para que a gente consiga aplicar a maquiagem da melhor maneira possível. E quanto tempo que rola de, tipo, aprendizado antes do musical começar, assim? No Rei Leão foi quase 2 meses. Quase 2 meses. Pra gente entender como tudo funcionava. A gente... Porque isso varia de espetáculo para espetáculo. Então, como o Rei Leão tem muitos puppets, tem muito cenário, e é muita dança, é um entra e sai de coisas. A gente tem que sincronizar tudo isso. Então a gente tem um período de ensaio com os atores, para eles se ambientarem com música, com cena, com coreografia. Depois entra figurino, aí depois do figurino, ou minto, entra cenário ou figurino, enfim, não necessariamente nessa ordem, mas a maquiagem foi a última a entrar. Sim. Todo mundo ambientado. A gente parecia uns bichinhos assim, assustados. Onde eu posso pisar? Porque... Se eu mexer pra cá, eu não vou derrubar alguma coisa. Exatamente, era isso. Eu tenho umas personagens que chamamos de Bird Lady, que são umas meninas vestidas de branco com pássaros na cabeça e nas mãos. Eu tava num lugar muito errado, porque eu ainda tava tentando me ambientar. Quando eu vi, tinha aquele pássaro quase entrando no meu olho. E aí, peraí, eu tenho que me organizar aqui. Do nada tem um chifre de uma gazela do meu lado. Sensacional. E o cenário, ele é todo feito de
Tem alguns tipos de objetos de cena que tem um nome que eles dão, automação. É todo feito por automação. Tipo, a Pedra do Rei, ela é computadorizada. Então, basicamente, ela anda sozinha. Então, se eu estiver no lugar errado, Vai eu ser vou ser atropelado. atropelado pela pedra. Então, a gente é ambientado aqui que você fica. Uhum. Você tem que ficar aqui. Você não pode se não tem nada para você fazer nos bastidores, desce, vai para a perucaria. Porque quanto menos pessoas ali, e o nosso teatro não é um teatro tão grande assim. Então, a gente tem muito objeto pendurado e tal. Então, a gente tem que se ambientar, tem que se organizar. Agora já tá no esquema, já né? sei já. Tá há quanto tempo já? Não? A gente começou em junho, os ensaios, junho, julho. Já tem uns 3 meses aí, por aí, eu acho. E vai ficar aí mais um tempo, né? Vai ficar, acho que... Acho que me deu vontade de novo. Vai. Você foi agora? Não, eu fui na outra temporada que eles vieram. 10 anos atrás. Muito tempo. 10 anos atrás. É um outro elenco. E tem umas pequenas mudanças, mas que não difere do que foi há anos atrás. E eu tive muita oportunidade de assistir muita coisa na Broadway, né? Sim. Que é... Enfim, eu fui lá algumas vezes, 2 vezes eu fui lá. Senhor amado, assim, pra quem gosta, é um negócio imperdível e tal. É um paraíso. Mas eu estou enlouquecida, faz muito tempo que não vou para Nova York, mas estou enlouquecida para ver o Harry Potter na Broadway. Todo mundo fala que é porque incrível. eu sou Potterhead da vida, assim, né? E nunca vi, gente. Você precisa ver. Preciso ver, deve ser um negócio... Todo mundo fala que é muito incrível. Eu só vejo vídeos na internet e eu acho que deve ser uma coisa bem interessante. Deve ser muito legal mesmo. Sim. E em meio ao mundo musical, que você tá aí de quarta a domingo trabalhando, blá, 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 você ainda tá dando aula? Dei uma parada. Tá. Desde junho do ano passado, por causa do Cirque du Soleil. Eu trabalhei até junho ainda, entre o treinamento do Cirque du Soleil. Eu ainda dei algumas aulas, mas quando eu fiquei com o Cirque du Soleil até janeiro, de junho a janeiro, não deu mais para voltar. Né? Paralelo a isso entrou o Rei Leão. Tá. Foi tudo uma coisa muito ligada uma na outra. E o circo, como é que foi? Um sonho? Foi também uma realização de um sonho. Você lembra que eu falei que eu comecei a maquiar por causa do Cirque du Soleil, e foi muito louco que também no Cirque du Soleil eu conheci uma pessoa que eu não imaginava que eu fosse conhecer, que também está no Glow Up. Glow Up trazendo todo mundo, galera. Aí se vocês não assistiram, assistam. É muito legal. A Maryse Gosling. A Maryse, ela é uma das designers de maquiagens do Cirque du Soleil. Eu já sigo a Maryse há muito tempo. E ela criou a maquiagem do Bazar. Ela criou a maquiagem de vários shows do circo. E a Maryse, ela criou a maquiagem do show que veio pra cá. Só que o show veio, tipo assim, pós-pandemia. Então, quando a gente pegou o show, tava, sei lá, tudo encaixotado num canto. E vieram alguns artistas novos, números novos para o show. Não era um show de Big Top. Foi um show criado para países que não tinham condições de receber o Cirque du Soleil. Era uma tenda menor. E aí, de repente, pós-pandemia, o Bazar virou um show de Big Top. Foi para uma tenda maior. Chamam Big Top a tenda maior. Tá. E aí eu tava ali avulso fazendo meu serviço, que me contrataram para o Bazar para figurino, mas lá eu também cuidava da parte de perucaria, ajudava a colocar peruca na cantora, penteava algumas perucas, nada próximo do que eu estou fazendo do Rei Leão, era bem mais light nesse sentido. Mas eu fui contratado especificamente para o figurino, para fazer conserto em roupa, lavanderia, ajudar os artistas a se vestirem se precisassem, cuidar da organização do camarim deles. Era um trabalho muito gostoso de fazer. Só que aí eu estava ali quieto na minha e de repente a minha chefe de figurino falou assim, a maquiadora do show vai vir. Eu acho que ela vai ficar muito feliz de ver o que você está fazendo aqui, porque ser maquiador e tal, e eu ajudei alguns artistas assim, a aprender a maquiagem, porque ela estava vindo ainda. Tinha um músico brasileiro que ele nunca pegou num pincel na vida, coitado, e ele, percussionista, ele falou, não sei, como é que eu passo um lápis no olho? E era uma maquiagem tecnicamente muito simples. Falei, tá, bora lá.
Vamos lá. Senta aqui comigo. Segurando a pontinha. Daquele jeito que você conhece. E eles recebem todo um briefing da maquiagem, um passo a passo, o que usar. Agora você usa o pincel X. E é muito legal. Eu tenho fotografado isso, eu posso te mostrar. Legal. Até porque a Marise me chamou pra maquiar com ela num evento. E aí ela falou, você vai fazer a maquiagem do personagem X. Aí eu fotografei todo o briefing da maquiagem dele pra eu estudar, pra chegar lá e fazer bonitinho. E aí foi muito legal que quando ela chegou, eu falei assim, mentira que é essa mulher. Eu falei assim, inclusive... Você não é a moça da Globo? Aí eu perguntei pra minha chefe, é a Marise que vai vir? Aí ela eu falei assim, não me apresenta pra ela não. Eu falei assim, eu não quero conhecer. Vou ter palpitaçãozinha. Eu tenho um pouco de dificuldade de conhecer gente que eu admiro. Eu também. Porque eu tenho muito medo da pessoa ser chata física. comigo. A pessoa física ser péssima e eu gostar só da jurídica. Eu quero ficar só com a jurídica. Olha, eu tenho isso super engraçado. Eu sou fã, tipo assim, alucinada da Sandy Júnior. Alucinada. E, bom, contei pro Thiago. Quer dizer, não precisava contar, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã da Sandy. E ele, mundo da música, tá? Ele falou, quer conhecer ela? Eu falei, não. Não. Deixa ela lá. Deixa ela no palco, porque no palco ela é perfeita. Exatamente. Vai que ela chega perto de mim e ela me trata mal. Exatamente. Vai destruir o meu mundo. O meu mundo de Sandy Júnior vai por água abaixo. Mas é muito legal quando você descobre que a pessoa é incrível. Não, e eu estive muito perto dela. Eu tava na escola do filho dela. Que eu tenho uma amiga que tem filhas que estudam na mesma escola do Theo, do filho dela. E ela estava do outro lado do pátio. E eu fiquei assim. Ela falou, vai lá. Ela, tipo, recebe todas as mães. Ela é uma querida. Não, deixa ela ali. Não fui. Eu não tive essa opção com a Marise. A Marise eu tinha que trabalhar com ela. Sim. E aí, quando ela chegou, ela foi super incrível comigo. Porque o episódio dela do Glow Up foi muito legal também. Não lembro qual é a temporada também. Eu acho que deve ser a 4ª temporada. Que o episódio está escrito Cirque du Soleil. Vocês vão ver ela lá. Ela é muito maravilhosa. E o período que ela ficou aqui no Brasil, a gente teve uma troca muito boa. Muito boa. Porque eu organizava os toques de maquiagem dos artistas. Sempre entregava maquiagem para eles quando acabava. Organizava o camarim deles e tal. E ela falava para mim, olha, você é um maquiador incrível. Quando eu fui maquiar com ela, teve uma festa de lançamento do show no Brasil. Ela falou, olha, eu não tenho condições depois dessa festa de fazer essas 2 maquiagens sozinha. Eu quero que o Alan vá comigo. E aí eu fui com ela para esse evento, um evento... Eu nem lembro exatamente qual era o evento, mas era para apresentar o show. Para empresas brasileiras, enfim. Para empresários brasileiros, eu acho. E ela adorou o trabalho que eu fiz. Ela falou, olha, você adaptou a maquiagem para o rosto de um outro artista, que não é um artista do nosso casting, era um outro artista de circo brasileiro. Ela falou, nossa, eu amei o seu trabalho, você é muito, muito bom. Ela fez questão de tirar foto, deu maquiando, ela mandou as fotos para mim, você tem que ter isso. Você tem que ter isso no seu currículo, isso aqui é importante para você. E ela foi extremamente generosa comigo. Às vezes a gente conversa pelo Instagram. Quero muito voltar a trabalhar com ela, porque ela é uma pessoa sensacional. E aí, engraçado, né? Duas coincidências de glow up na minha vida. E aí foi muito legal. O Soleil foi uma escola também, em vários níveis. Eu pude implementar muitas coisas no meu trabalho de figurino, com coisas que eu aprendi com eles lá, desde da preparação do show, a como você lavar um figurino sem deteriorar aquela peça, como separar os figurinos por cores, que tipo de material você usar. A minha chefe no circo, a Luana, ela, inclusive, eu sei que tem um momento aqui que você pede indicações de coisa, vou dar uma antes. A Luana Overney escreveu um livro chamado Nômade Ecológica. A Luana ela tem uma pegada muito de sustentabilidade. E no período que ela teve aqui com o circo, ela me ensinou, eu aprendi muitas coisas com ela a respeito disso, de como você trabalhar com figurino sem você desperdiçar. Como você lavar uma roupa sem você usar um sabão que vai ter prejuízo e tal. E que não vai prejudicar a roupa e nem o meio ambiente. O livro dela é muito incrível, porque o livro dela é para quem quer ter uma vida sustentável, mas também para quem trabalha com figurino, para quem trabalha com moda. Tá aí em algumas livrarias, Nômade Ecológica é o nome do livro. Luana Overney. É muito, muito bom.
E eu aprendi na prática com a Luana, na prática com ela, sabe? Coisas que ela faz ali no livro, que ela indica ali no livro, coisas que ela faz na vida real, dentro do circo, esses anos todos que ela rodou, quase todos os continentes. Aliás, ela já viajou todos os continentes do mundo, teve a oportunidade de conhecer culturas muito diferentes e de entender o que funciona e o que não funciona. E com essa experiência com o circo. Então, o Soleil, para mim, foi desde a parte de entender como o show deles funciona, como é a maquiagem do circo, como é o figurino. Eu tive esses Uma aprendizados mega incríveis. escola, né? E foi uma escola. E tive o plus de ser a Luana, uma brasileira com essa pegada sustentável. Então, Sim. eu super indico vocês conhecerem Luana. Seguir ela aí no Instagram. Uma mega escola. E é Foi. muito legal você sempre poder estar aprendendo, né? Coisas Sim. novas. Sim, não, e o Soleil é uma coleção de saberes. Tudo que está ali dentro, alguém passou por ali e deixou um pedacinho, Uhum. sabe? Então, aí isso funcionou no show X, vamos implementar aqui e coisas, por exemplo, que foram reaproveitadas de outros shows e estavam nesse. Eu tive essa experiência de alguns meses com eles e não só disso, mas os choques de cultura, porque Gente do mundo todo ali, né? no mesmo elenco eu tenho gente da Ucrânia, eu tenho gente da Rússia, eu tenho gente do Japão, da Espanha, da Itália, do Canadá, Estados Unidos, e você fica assim, meu Deus, tipo, como é que tudo isso dá certo? Esse último eu não fui, mas eu já fui em muitos e é sempre chocante, assim, Sim. é um absurdo, né? Sim, e eu posso dizer para você assim, eu tive o privilégio de trabalhar nos bastidores e de sentar e assistir o que eu estava fazendo. Deu um quentinho no coração, eu falei assim, ai que legal, eu tô aqui, É né? muito gostoso, né? Porque e foi passando um filme na minha cabeça, porque eu lembro que lá de trás, com a coisa que eu falei antes aqui do circo, eu lembro que uma vez quando eu cheguei na Record falando que eu queria trabalhar no Cirque du Soleil, uma figurinista falou pra mim assim, põe um pé no chão, eles são do Canadá. Imagina, você não fala inglês, você não tem Pega faculdade. essa, querida. Você não tem faculdade. Você é camareiro. Fica feliz, você tá numa emissora incrível. Para Tô de... maquiando mutante, minha filha. Eu vou maquiar o Circo de Soleil, me respeita. Aí ela tava lá. E Nós aí, merecemos mutantes, por favor. não, de Se algum jeito... mutante aí assistindo. Não, de por jeito favor. nenhum. Mas assim, Pô, a galera tá entendendo. Era trash, era trash. E aí eu lembro de ouvir isso dessa pessoa, dela falar pra mim, põe o pé no chão. E anos depois, né, quando o circo chega no Brasil, eu acho muito importante a gente ter bons contatos, ter boas relações. A vida é esse network, né? Eu tô aqui porque a gente se conheceu e vice-versa. Mas foi muito louco porque no meio dessa brincadeira eu fui conhecendo as pessoas certas e sem nenhum tipo de pretensão. Eu estava conversando aqui sobre a gente, antes de começar, sobre a gente ter noção. Eu conheci uma menina que trabalha dentro da base do Cirque du Soleil. A gente fez uma amizade pela internet de uma forma muito, assim, tranquila, suave. Ela acabou me indicando para eu poder entrar. E aí, anos depois, foi passando um filme na minha cabeça. E aí, quando eu postei a tenda, quando eu postei que eu estava no Cirque du Soleil, essa pessoa lá de trás que falou para mim que eu nunca chegaria ali. Olha, não é que você está trabalhando no circo? Me dá um ingresso. Você tem um ingresso pra eu assistir? Não tem. E foi muito louco isso, porque as pessoas subestimam muito os outros. Eu não tenho faculdade de nada, a minha faculdade é a vida. Eu não sinto falta da academia por vários motivos, mas o que me formou foi literalmente a vida. O que me forma até hoje é a vida, sabe? Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história de vida de algumas pessoas. Eu tenho ex-alunas que estão maquiando em lugares incríveis, com pessoas incríveis. Eu acho que a vida é isso, é essa troca, sabe? Porque você conhece uma pessoa que tem nada a ver com o seu rolê e essa pessoa te faz conhecer uma pessoa que lá na frente vai te colocar num lugar onde você queria muito estar ali,
sabe? Então eu sou muito atento a isso, eu sou muito cuidadoso com isso, porque assim como eu tive alunas que me deram oportunidades incríveis na vida, me deram oportunidade de estar em eventos como o Comic Con. Eu tive uma ex-aluna, a Adriana, tipo, ela trabalha pra Disney também até hoje, faz Comic Con, ela é uma pessoa sensacional, ela, vem maquiar comigo. E quando eu vi, eu tava num evento que tava o Homem-Aranha, que tava a Sandra Bullock, que tava gente que eu nunca pensei em chegar perto, sabe? E eu tava ali naquele lugar por causa desses encontros despretensiosos de uma ex-aluna, tipo, que eu tava ali e falei assim, nossa, que legal isso, sabe? E eu acho que é esse cuidado que a gente precisa ter com você. Né? Eu vi no seu último podcast a designer de cílios que você entrevistou. Ah, sim, a Monique. Eu lembro de você falando, tipo, sobre cada dia tá sempre nascendo mais influenciadores e tal. E a importância de você tá fazendo o seu. Tô aqui, tô fazendo o meu, na boa, tranquilo, sabe? No final do curso eu sempre pergunto para as minhas alunas, sempre falo para elas, eu não sei se você lembra disso, talvez você lembre disso, eu não sei se eu fiz isso na sua turma também, mas eu sempre falo para as minhas alunas que se você tivesse que ser um maquiador, uma maquiadora, quem você seria? E aí geralmente os alunos, Ana Veiga, fulano de tal, são referências. Tipo, Ana Veiga é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, fiz um curso com ela, super indico a Ana Veiga para qualquer pessoa que está começando, para quem já está na profissão. Tá aí uma pessoa que você quer ver. Querida, se você quiser vir, eu vou ter um piripaque. Vai, mas por favor, venha. Ana Veiga, vem aqui. E aí, mano... E me maquia antes de entrar. Maquia antes, exatamente. E assim, mas quando elas começam a falar, fulano, eu acho muito legal você ter referência. Mas é o que eu falo muito para as minhas alunas. Ninguém respondeu até hoje. Eu quero ser eu. Porque se a Ana Veiga, se tantos maquiadores famosos, tantos profissionais da beleza, do figurino, estão onde estão, porque eles acreditaram neles. Sim. No nome deles, no potencial deles, aonde eles estão. Tava ali, como você falou, fazendo dela, quietinha, sabe? Então, uma coisa é você ter referência. Eu tenho muitas referências. Eu lembro que eu tinha até uma coisa, assim, que era muito comum na aula que maquiassem em dupla, né? Sim. Uma maquiava a outra e tal. E a gente era um número ímpar. É verdade. E aí eu falava, deixa eu fazer em mim, porque eu não quero maquiar ninguém. Aí eu era sempre aqui me maquiava sozinha. Ele falava, tá bom. Ou eu ia pra ele maquiar pra mostrar as meninas e tal. Mas eu acho isso, e uma coisa que eu sempre deixei muito claro isso no curso. Quando o curso começa, o curso é um curso de maquiagem profissional. Né? Trabalhar na L'Oréal, eu entrei na L'Oréal em 2016. Desses anos todos que eu trabalhei na L'Oréal, eu tive encontros muito incríveis e ali eu percebia situações muito diferentes. Eu percebia pessoas que vieram de áreas muito duras, a pessoa veio de exatas, ela trabalhava com empresa, e ela tinha uma artista dentro dela. E a pessoa estava procurando o final feliz dela. Né? Eu aprendi muito isso com a Denise Martins, que é uma amiga minha maquiadora. Eu lembro muito dela. Ela dava aula de airbrush. Denise eu Martins. Queria ter feito esse curso de airbrush. Faça. Denise Martins, para mim, é referência em airbrush no Brasil. Que eu achava sensacional. Gente, Pra quem não sabe o que é airbrush é uma maquininha, um aerógrafo. Parece uma maquininha de dentista, aquela que sopra o ventinho, não parece? É um aerógrafo com um compressor de ar e você faz tudo com airbrush, desde pele, blush, batom, delineador, sombra, sobrancelha, esse tipo de coisa só Denise Martins ensina, tá, gente? De verdade, eu não conheço nenhum curso que ensina a fazer tudo isso igual a Denise. E a Denise é uma amiga muito incrível. E eu aprendi isso com a Denise. As pessoas chegam no curso, e ela também é uma professora sensacional, falando muito isso. Alan, as pessoas estão buscando o final feliz delas. Eu lembro quando você chegou, mas eu lembro de você estar buscando alguma coisa. E aí, quando você chega e você fala pra mim, eu não tô querendo ser maquiadora, porque eu pergunto na turma, tá aqui por quê? Veio de onde? O que você quer fazer? Eu lembro dessa aula também. E todas as meninas, porque eu quero ser maquiadora, muitas já maquiavam e estavam buscando a profissionalização. E eu lembro que ele falou, eu falei, eu não quero ser maquiadora. Não quero, eu tô aqui porque eu tô no Brasil, eu vim aqui... Eu não sei o que fazer. Me jogaram aqui no Brasil. E eu falo pra todo mundo...
a maquiagem salvou minha vida, né? Porque eu tava num momento merda. Sim. Não sabia o que fazer, não sabia pra onde olhar e tal. E a maquiagem me tirou daquele fundo do poço e me jogou em algum lugar de alguma coisa que eu gostava muito. Independente de eu ter virado uma maquiadora profissional, que eu não fui em nenhum momento. Mas salvou a minha vida com Foi toda que você fez certeza. uma maquiagem de colação de grau. Foi maquiadora Eu profissional, sim, maquiei senhora. algumas, assim. É que também eu dei um azar, caso eu quisesse ter sido. Gente, a gente terminou o curso em dezembro de 2019. A pandemia começou em março de 2020. Ninguém se maquiou depois Ninguém. dessa data. Ninguém. Ai, menina, foi desesperador isso. Então eu não tinha nem quem maquiar, caso eu quisesse, né? Mas eu sempre falo isso para as minhas alunas, e é importante você ter referência, é importante ter aquela pessoa que fala assim, é melhor do que eu, sabe? Quero chegar ali, eu quero maquiar como fulana, mas para além disso, é você olhar para dentro de você. E entender que mão de obra é essa que você produz, que artista é esse que está dentro de você. Porque quando você vai olhar para as artes plásticas, Van Gogh não é igual a Da Vinci não é igual a Picasso, e por aí vai. E todos trabalhavam com tinta e pintavam quadros. Exato. Então, existem artistas muito diferentes no mercado e a gente precisa respeitar essa identidade que a pessoa tem. Então, como professor, eu busco isso no aluno. Porque senão eu vou estar colocando todo mundo em forma. Engessando a galera, né? Isso não é legal, sabe? Quando você fala maquiagem salvou minha vida, eu vi muito isso na sala de aula. Eu vi muito isso. Eu vi pessoas que precisavam se libertar financeiramente do marido, que tinha um marido abusivo. Eu tive uma aluna que eu fui buscar ela na Paulista, eu botei ela dentro da minha casa porque o marido estava batendo nela. Ela com 2 crianças, levar ela na delegacia da mulher, porque o dinheiro que ela ganhava vendendo trufa na escola do filho, ela pagava o curso. Quantas vezes eu peguei a minha maquiagem e falei que a aluna tinha só opção, ela tinha uma opção, ou pagava o curso ou comprava maquiagem. Toma aqui, faz, porque eu entendia que aquilo ia mudar a vida daquela pessoa. Eu falei isso aqui com o Thiago, que veio aqui, maquiador também, e a gente tá falando sobre cursos e tal, e ele falou do pânico que ele teve, ele fez Senac, que é uma escola muito tradicional de maquiagem, né? Do pânico que ele teve na hora que ele recebeu a lista de material. Ele falou, Senhor amado, Panica. porque É caro. eu não tenho como comprar todas essas coisas. Sim. E ele não teve a sorte de ter um professor que falou, vamos começar. A gente vai dando um jeito. Não, o professor falou, sem a lista, não Você começa não- o curso. Sim. Ele falou, querida, eu fui na 25 de março e comecei a comprar as coisas loucamente, porque eu não sabia o que fazer, né? E às vezes a pessoa precisa de um acesso. E talvez eu tenha essa mentalidade por causa disso, porque a minha vida foi feita de pessoas me dando pequenos acessos e eu fui aproveitando essas pequenas oportunidades na vida, sabe? Então eu lembro, né, estudando, né, história da maquiagem, que a maquiagem e o cabelo salva a vida de pessoas desde a antiga Roma, né? Aqueles penteados muito complicados eram feitos por mulheres escravizadas. E essas mulheres começaram, era uma arte muito difícil. Essas mulheres começaram a ficar muito famosas em Roma, e aí uma senhora emprestava uma escrava dela que fazia um penteado muito bem feito para uma outra senhora. Logo essa outra senhora pagava alguma coisa para aquela mulher fazer esse penteado. Essa mulher foi ganhando dinheiro, essas mulheres foram ganhando dinheiro desse jeito, ao ponto de elas conseguirem pagar a própria liberdade delas. E isso não é diferente nos dias de hoje. Entende? Então, quando eu tô na sala de aula, quando eu tô ensinando alguma coisa de maquiagem ou de figurino para alguém, eu sei que eu tô ensinando uma coisa muito além da coisa de só... Tem gente que passa ali avulsa, Em todo lugar, né? passa, Temos. e tá tudo bem, a pessoa tá buscando o caminho dela, eu não critico. Depois de um tempo, eu passei a entender que as pessoas estão buscando o caminho delas. Motivos diferentes, né? E tem gente que tá, sabe, tentando se encontrar de algum jeito. E eu respeito isso. E às vezes a pessoa passa pela maquiagem, não é maquiagem, mas é o cabelo. Não é o cabelo, já vi muitos lá na L'Oréal. Faz curso de cabelo, meses curso de cabelo, investir uma fortuna. Não quero, eu gosto de maquiagem. E a pessoa
se encontra na maquiagem de um jeito absurdo, sabe? Então eu tenho muito cuidado, eu procuro ter muito cuidado, ter esse olhar cuidadoso para quando o aluno chega na sala de aula. Sim. Porque é mais do que ensinar maquiagem. Porque às vezes a pessoa tá ali porque ela quer, ela precisa, e às vezes nem ela sabe que ela tá buscando a autoestima dela. Ela tá buscando algo para a autoestima dela, que tá baixa, que alguém fala para ela que ela não vai chegar em lugar nenhum, que alguém fala para ela que você, como eu vi uma mãe falando isso para uma filha na recepção da L'Oréal. Esse é o último curso que eu estou pagando para você, porque você não dá em nada. Pagou o último curso certo. Você foi pior que foi, porque essa menina hoje é uma maquiadora sensacional. Isso eu não vou falar o nome dela para não expor, ela é a mãe, mas virou uma maquiadora incrível. A mãe da mãe mandar mensagem: como é que fulana tá no curso? Ela está evoluindo? Porque eu não vou ficar pagando um curso para uma pessoa que não está evoluindo, porque essa menina não tem futuro. Da mãe falar isso da filha. Uhum. Mas eu acho que as pessoas são produto do meio. Eu acho que histórias diferentes. Né? Nem todo pai, nem toda mãe vai ter essa sensibilidade, porque foi criado às vezes na pancadaria. As pessoas, elas só dão aquilo que elas receberam. Uhum. Então, tipo, eu não me acho, tipo assim, o santo, nada disso. Mas talvez porque a vida também não tenha sido muito fácil para mim, quando eu chego na sala de aula, eu encontro pessoas com histórias muito diferentes, desde a mais pobre à mais rica, porque tem também essa coisa, fulana é rica, fulana, tipo, você veio de Nova York com maquiagens incríveis, como a gente falou, né? Sua maleta era internacional. Era não, gente, é. E aí, são meus xodós. Duvido que ela tenha alguma coisa brasileira. Menino, fui na 25 de março outro dia. Conheceu já? Conheci, ele me levou. Aí a gente entrou numa loja, eu não sabia o que comprar, né? Não sabia o que era bom, não conheço, gente, não conheço muito. Mas hoje tem muita coisa brasileira. Tem, as marcas brasileiras estão... As blogueiras lançaram muita coisa. Sim, né? eu sempre brincava com as minhas alunas e falava que as blogueiras foram um mal necessário, né? Porque, tipo assim, tinha muita coisa ruim na internet, né? Tinha muita coisa boa, mas o que alavancou a nossa profissão na internet e o mercado da maquiagem foi o serviço dessas meninas. Foi. E então o mercado da maquiagem deve muito a essas meninas ao redor do mundo. Agora eu tô enlouquecida para conhecer a casa da Bruna Tavares, que abriu. Oscar Freire, né? Eu também não fui quero, ainda, menina. Quero muito. Não fui Só ainda. que já sei que vou o quê? Gastar dinheiro. Porque aí eu tô tudo da Bruna Tavares é incrível. Bom, né? Tudo. Gente, aquele BT Velvet dela, aquele negócio não dá para explicar. Não dá. Aquilo é muito incrível. Eu sempre indico para as minhas alunas. Não tem dinheiro para um delineador e para uma sombra preta? Compra esse BT Velvet preto. Eu uso até de batom, sabia? Dá pra usar de batom, dá pra usar de blush, dá pra usar de sombra, de delineador. Se você souber usar, dá até pra usar na sobrancelha. Na sobrancelha eu não fiz esse mas tem que... medidas, tipo assim, mínimas, assim, Mas eu já fiz muita coisa legal com aquilo já, sabe? Mas enfim, eu acho que... Quando você está lidando, no meu caso, que eu lido com pessoas, eu ensino pessoas, né? E não só dentro da sala de aula, mas nos bastidores de um espetáculo. Como o próprio Rei Leão, eu também estou assinando o visagismo e a maquiagem de um musical chamado Luther King, que está também na Brigadeiro, no Teatro Unici. Estreou um pouquinho antes do Rei Leão. É um musical que conta a história de Martin Luther King. E a gente tem como patrocinador a Color Make. E a gente precisava... A Color Make é uma marca de maquiagem artística. Tem pouquíssimas... A parte social deles é um pouco menor. E aí... As meninas que trabalham comigo, né? A maquiadora que trabalha comigo, também uma ex-aluna minha, Carol Kodama. Mas, Alan, não tem essa base da cor da fulana. E aí a gente vai na colorimetria e começa a misturar coisas e chega onde precisa. E foi muito legal porque, assim, a gente vai entendendo o que é sensível para uma pessoa, o que é importante para uma pessoa e o que não é. Né? Eu trabalho com um elenco que a metade do elenco são de pessoas pretas. E, de repente, você fala para a atriz assim, essa é a sua base, formulada para você, pensada para você, você não tem que misturar nada, tá aqui. Eu vi meninas chorando. Que nunca tinha encontrado uma base, né? E assim, pode parecer uma coisa muito simples para mim, que eu pego ali uma tinta azul,
um amarelo, um vermelho. Cheguei na cor dela, sabe? E aí eu falei assim, eu ver meninas chorando, falando, olha, eu nunca encontrei uma base da minha cor. Sabe? Então, eu nesses anos todos, estudando, lidando com pessoas, trabalhando no teatro, na TV, o ator, por exemplo, é uma pessoa muito exposta. Tipo, se der um ruim numa obra, primeiro cobram um ator, depois falam do figurino, depois falam da maquiagem, depois falam do cenário, do cabelo. Fulano é ruim, né? Mas ninguém sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, ninguém sabe se ela foi dirigida direito, se ela não foi, se ela foi obrigada a fazer aquilo, se ela não foi, sabe que tipo de, o que deixa essa pessoa sensível. Se eu, como figurinista, se eu não tenho a sensibilidade de entender que uma atriz está desconfortável com o figurino, com uma maquiagem, por qualquer motivo que seja, eu estou colocando aquela obra em risco. Porque ela está emprestando o corpo dela para aquilo. E ela vai entregar algo diferente, né? Sim, ela precisa se ver no espelho. Tem coisas, por exemplo, que a gente brinca, né? Lá no Rei Leão, por exemplo, uma coisa que a plateia não vê. A plateia não vê. É uma brincadeira que a gente faz com o Timão, que é autorizada pela maquiadora do Rei Leão, né? A Ashley. Ele falou, eu queria tanto a minha pinta, queria ver minha pinta. Posso fazer minha pinta de verde? E aí ela pode. E no final da maquiagem, e aquilo dá pode parecer uma bobeira, sabe? Mas de alguma forma ele precisa se ver. Entende? Eu lembro de coisas, uma coisa vai alavancando outra, né? Eu lembro do José de Abreu dando uma entrevista falando do Nilo que ele fazia na Avenida Brasil, que a maquiadora vinha e estragava os dentes do Nilo, passava um esmalte de dente nos dentes dele e a barba não mostrava. E aí, nessa entrevista, foi muito legal que ele falou assim pro diretor, então, tá vendo isso aqui? Não aparece. Isso tem que aparecer. Eu posso dar uma risada para aparecer no final dessa cena? O trabalho da maquiadora é maravilhoso. E o diretor, Zé, então, não precisa, mas deixa eu fazer uma. Para mostrar o dente do personagem, para mostrar o trabalho dela. Tá bom, Zé, vamos fazer não sei o que. E o diretor gravou. Foi pra edição. A edição escolheu essa cena. Escolheu aquela cena e a risada do Nilo virou um meme por causa do trabalho de uma maquiadora que deixou, entende? Uma coisa vai puxando outra, sabe? Então não dá pra gente desassociar absolutamente nada, entende? É o que deixa o ator confortável para fazer a cena dele, é o que mostra o meu trabalho como visagista, como maquiador, sabe? Então a gente precisa ter esse olhar generoso, sensível para as pessoas que estão cercando a gente. Sim. Porque a vida é feita disso, sabe? Desses encontros, dessas trocas. Totalmente. Bom, estamos nos encaminhando para o fim do podcast. Eu acho que eu fui falando igual uma matraca. Não, tá tudo certo. Eu não devo ter seguido a metade da sua programação. Eu fiz, sem brincadeira, eu vou contar. Todo mundo sabe que aqui está o roteiro do podcast. Eu fiz uma pergunta. Uma só? Mas você me respondeu todas as perguntas. Foi! Mas assim que é melhor, porque vira um bate-papo, né? Não vira uma entrevista ali. Que bom! Marília Gabriela, sabe? Que bom! Mas agora eu preciso te fazer as perguntinhas finais do podcast. Bora lá. Que a primeira pergunta é: o que você diria para alguém que quer seguir o caminho que você seguiu? Olha, estude muito. Se você não tem acesso a uma escola, não tem condições, a internet é um acessório importantíssimo. Hoje em dia, né? Eu não tinha muito ela, né? Não existia nem o duvidoso Wikipedia na minha época. Polêmico, Então, estude muito. E encontrou uma informação, vai checar ela. Checa e recheca ela, sabe? Existem muitos livros hoje voltados para a área da beleza. No caso de maquiagem, né, a gente não tem, no Brasil, não temos livros tão assertivos com a história da maquiagem. Posso estar errado, mas existe um americano chamado, acho que é Classic Beauty, que conta a história da maquiagem. Voltado para artes, a gente tem 2 livros incríveis do Humberto Eco, chamado A História da Beleza e A História da Feiura.
para quem quer saber muito de cor... Umberto Eco é um cara... o autor da frase célebre, a internet deu voz pros idiotas, né? Que tem muitas divergências aí. A História da Beleza e a História da Feiura são 2 livros sensacionais, que ele dá um olhar sobre o que é belo e sobre o que é feio, a partir de obras de pintores, de artistas plásticos até os nossos dias de hoje. São 2 livros muito incríveis do Umberto Eco. A gente não falou de cor, né, aqui, mas cor é uma coisa que fala muito, né? A cor, a gente define o estado de espírito de um personagem pela cor. E existe um livro chamado A Psicologia das Cores, que eu super indico para quem quer entender sobre cor em várias esferas. É aquele livro que, tipo assim, não dá para você sentar numa sentada, pegar e ler e matar. Todos esses livros que eu estou falando são livros de estudo, de você sentar, estudar, fazer suas anotações, seguir pessoas relevantes no mercado, para onde você quer seguir, seja de figurino, seja de maquiagem. Procurar, coisas que as pessoas não veem, né? Eu sou esse tipo de pessoa. Sei lá, subindo a ficha técnica de um filme. Quem fez a maquiagem? Deixa eu procurar essa pessoa. Quem fez esse figurino? Quem é o aderecista? Coisas que têm a ver com a minha área. Então eu vou sempre atrás dessas pessoas, eu vou atrás desses tipos de estudo, para quem quer começar, ler, estudar, ver muita peça, ver muito filme, filme de todos os gêneros. Se cercar muito de arte, né? Sim, e para museu, gente, museu é um lugar que maquiador, figurinista, estilista, tem que estar. Sabe, tem tanta informação, tem misturas de cores, de texturas ali que vão falar tanto com você, sabe? Então eu acho que e tem tanta coisa de graça hoje disponível na internet, sabe? Ouvir pessoas de áreas diferentes, sabe? Eu sou daquele tipo que eu gosto de ouvir podcast com um artista, sei lá, Thaís Araújo está dando uma entrevista de alguma coisa, ela vai falar de alguma coisa que tem a ver com o meu trabalho. Sabe, sei lá, músico fulano tá falando de alguma coisa, ele vai falar de alguma coisa que tem a ver com o meu trabalho. Então é você entrar na área que você se cercar de informação das áreas que tem a ver com o que você quer fazer. Sim, com certeza. Bom, e agora eu queria te pedir uma indicação de alguém para participar do podcast. A gente já tinha falado da Ana Veiga foi um plus, tá? Mas foi só uma jogada aqui, tá, gente? Ana Veiga foi um plus. Como eu sou figurinista, né, e maquiador, existe um podcast que ele tá paradinho, mas ele vai voltar em breve, que ele também tá no Spotify, chamado Pano pra Manga. Pano pra Manga. Pano pra Manga é um podcast feito pela Laura Françoso, a Gabi Schimbeck e a... Meu Deus, eu preciso lembrar o nome da outra guria. Tudo bem, se ele esqueceu, apareceu na tela, porque é o Vai podcast ter chamado aí. Pano pra Manga, é o nome das 3 meninas. E elas são muito incríveis. A Laura, ela é figurinista de ópera. A Gabi, se eu não me engano, é a maquiadora. E a outra menina, ela é a pesquisadora. E é um podcast que tem tudo a ver com a nossa área. Essas meninas, elas, tipo assim, elas são muito incríveis. Elas levam convidados tanto da área de figurino quanto da área de maquiagem, de adereço. Foi um podcast que eu descobri muito sem querer. Hoje eu tenho mais contato com a Laura. A Laura é uma pessoa muito incrível, uma figurinista maravilhosa. Isso, por exemplo, que eu falei sobre as meninas, as mulheres que faziam penteados em Roma, eu ouvi lá no podcast com as meninas, fui pesquisar depois, encontrei algumas informações. Ela tem tanta referência de arte, tanta referência de moda, tem momentos que elas falam, que elas tentam definir o que é figurino. Né? E logo no primeiro episódio elas falam disso. Figurino é a segunda pele do ator. Tem um livro da Rosiane Muniz muito maravilhoso que ela fala sobre isso, né? Um diretor russo, o Tairov, se eu não me engano, ele dizia isso, que o figurino é a segunda pele do ator.
mas quando eu não só para o ator, né, mas quando eu saio de casa para trabalhar, eu coloco uma roupa, isso é um figurino. Uhum. E elas falam muito disso no podcast, somos figurinistas de nós mesmos, né? Então, quando você vai para um jantar, você se veste de um outro personagem. Quando você vai para uma reunião de negócios, é um outro personagem. E elas vão contando essa história do figurino ali, logo no primeiro episódio. Depois elas vão trazendo cosplay, professores de faculdade e pessoas que têm, por exemplo, para quem quer começar na área, ouvir Pano pra Manga é muito bom. É muito bom, porque elas dão muitas referências, elas dão muitas informações. E se você começar a ouvir, você que é estilista, você que trabalha, você vai ficar louca com elas. Elas são muito inteligentes e valem a pena estar sentadas aqui. Vale muito a pena. Show. Vamos tentar. Vamos. Tentem. Vai ser muito bom ter as meninas aqui, vai ser muito bom. E agora, se você já assistiu aí os outros episódios, você já deve ter visto que a gente tem uma playlist musical do podcast. Sim. A gente tá montando a nossa playlist, ela tá cada vez mais maluca, assim, tá muito louca. E eu queria uma indicação de uma ou duas músicas aí pra gente pôr na playlist. Olha, tem uma cantora do Cabo Verde que eu tenho ouvido muito. Eu ouço muitas coisas. Certo. Tá? Eu sou muito eclético com música. Mas ultimamente eu tô muito apaixonado por uma cantora do Cabo Verde chamada Mayra Andrade, ou Mayra Andrade. Eu descobri ela num canal do YouTube, que também tem no Spotify, chamado Colos. Não vou saber pronunciar o nome da música, não sei pronunciar. A nossa produção acha. Você não sabe, eles são demais. Ela é maravilhosa, a Mayra Andrade. E ela ficou muito famosa durante a pandemia, em 2021. Ela começou a fazer umas lives incríveis e descobriram a Mayra, o mundo descobriu a Mayra. Ela veio no Brasil. Eu tô super apaixonado por ela. Mas para confundir mais ainda os estilos, tem uma outra que eu amo, chamada Zazie, ou os brasileiros chamam de Zaz, que é uma cantora francesa que eu amo. Amo muito. E Zaz é muito difícil indicar uma música dela. Você pode colocar qualquer coisa da Zaz. Tem uma música dela chamada Je Vous, se eu não me engano. Acho que é isso, acho que é essa. Eu amo Zaz. Tipo assim, muita gente já conhece Zaz já, mas enfim, eu ouço de tudo que você possa imaginar. Justo. Vai ser colocado. Vamos bagunçar mais aí. Bagunça. E agora eu queria te dar um espaço, se você quiser divulgar alguma coisa, um trabalho, seu Insta, enfim, fica à vontade. No Instagram, Facebook que tá lá largado, né? Twitter agora é o X, né? O X. É o X. É sempre Alan Ferk, né? Qualquer rede social minha, Alan Ferk. Não tenho TikTok, ainda não me entendi com o TikTok ainda. O perfil tá lá, mas eu não fiz absolutamente nada nele. Só salvou o nome. Tá lá, o domínio tá salvo. Mas eu não fiz nada no TikTok ainda. Em cartaz, né, eu tô como eu falei, eu tô com o Luther King, assinando a maquiagem e o figurino e visagismo, né? O visagismo é tanto maquiagem quanto cabelo. Tô como maquiador no musical do Rei Leão. E é isso. E vai vir umas coisas novas por aí, mas agora eu não posso falar. Segredos. Em breve eu vou estar divulgando umas coisinhas novas aí. É isso. Bom, e eu queria te agradecer muito por ter topado vir. Foi um enorme prazer. Meu primeiro podcast, gente. Ai, gente, eu tô adorando. Tem várias pessoas que vêm no primeiro podcast aqui no meu. Tô amando. Eu amo. Tô adorando. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. A gente também tá lá no Spotify, se você prefere ouvir. E não deixa de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar sininho. Todas essas coisas que a gente tem que fazer aqui no YouTube pra ajudar, certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E tchau!